Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Perito Avaliador de Imóveis. Olha, aqui nesse programa a gente vai estar sempre tendo um tema para ajudar engenheiros a viver de avaliação de imóveis de maneira segura, faturando até R$ 20.000 por mês e atingindo esse patamar em até 4 meses. Bom, não é? Que legal. Aqui no programa Perito Avaliador de Imóveis, todas as terças-feiras, nesse horário, 20 horas. Olha, eu sou Reginaldo Antunes, eu sou engenheiro, perito avaliador de imóveis, e eu sou o sócio da Laudo Master. A Laudo Master é uma empresa de avaliação de imóveis urbanos, avaliação de imóveis rurais, perícias judiciais de engenharia. Eu atuo no TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como perito judicial, atendo vários juízes aqui, e faço também trabalho de assistência técnica para várias empresas. E a Laudo Master tem uma atividade muito peculiar, que é a avaliação de aeronaves. Isso mesmo, avaliação de aeronaves. Mas isso é uma atividade, é uma questão que eu converso com você num outro momento. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp para parar com esse barulho. Olha, seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda. Bem, o tema desse programa de hoje é como escolher o método de avaliação de imóveis. Isso mesmo, como escolher o método de avaliação de imóveis. Estou vendo que tem muita gente chegando aqui. Eliana Almeida, o Rodrigo, já está aqui há algum tempo. Marcel, Rafaela, Wesley, Agroserviços, Tomás Loeber. Pessoal, de onde vocês são? Me fala aqui a cidade de vocês. Gabriel Reis, qual a cidade de vocês? Me fala aqui. Eu gosto de saber para onde que eu estou conversando, para onde que eu estou falando, né? Maiara, arquitetura, acabou de entrar. Que bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Sejam bem-vindos, né? Bem, eu quero que vocês fiquem comigo até o final aqui desse programa. Eu vou conversar com vocês aqui a respeito de como escolher, né, o método de avaliação de imóveis. Aqui, ó, NJR Corretora, ele é do Rio de Janeiro. Michel Arruda, Recife. Eu ajudei a construir uma fábrica de bebidas em Recife. Coca-Cola, Guararapes, fiquei aí quase um ano. Castelo do Piauí eu não estive ainda. Só fiz escala em Teresina, um calor bravo, né? São Borja, Rio Grande do Sul, Rodrigo Valduga. Rodrigo Valduga está sempre fazendo contato comigo. Rodrigo, você está sempre me escrevendo, né? Que bom que você está aqui. São Borja, Rio Grande do Sul. Ribeirão Preto, São Paulo. Terra da cerveja, né? Que bom. Que bom, pessoal. Mas vamos lá. Como eu estava falando, fiquem comigo até o final, tá? Essa live, esse programa, eu vou conversar com vocês em profundidade a respeito dos métodos de avaliação de imóveis. Então, não vai ser uma conversa rasa, vai ser uma conversa muito profunda, como sempre. Os meus programas são muito profundos. Eu trato dos assuntos profundamente. Mas fiquem até o final, porque eu preciso explicar para vocês todo o contexto dos métodos de avaliação. Eu vou ensinar vocês a escolher o método para cada tipologia de imóveis. E no final, depois disso tudo contextualizado, eu vou explicar para vocês uma questão muito importante em relação aos dois métodos de avaliação pelo método comparativo. Tá? Pessoal, como eu falei, eu vou falar com vocês a respeito de todos os métodos de avaliação regulamentados pela NBR 14653 da BNT. Então vamos lá. O programa aqui é como escolher o melhor método de avaliação. Antes um pouquinho, eu tenho que falar com você a respeito de quais são esses métodos de avaliação e por que eles existem, ok? Mas antes disso, um pouquinho, eu quero falar com vocês o seguinte. Existe uma norma técnica da BNT, NBR 14653. E essa NBR, ela regulamenta os métodos de avaliação que se pode utilizar, ok? A questão é a seguinte, você não pode fazer uma avaliação de imóveis usando métodos próprios. Você não pode inventar um método para fazer isso. Você tem que fazer a sua avaliação usando um desses 5 métodos. Mas por que isso, professor? Porque o senhor não gosta? Porque os bancos não gostam? Porque o juiz não gosta? Ele quer que o método seja aquele método da BNT? Aí eu volto mais um pouquinho. Você vê que eu estou sempre voltando um pouco para construir a base, para você ter um bom entendimento. Tem uma lei chamada Código de Defesa do Consumidor, que é muito famosa, né? Todos nós consumidores sabemos da existência do Código de Defesa do Consumidor, que regula a relação entre mercado, fornecedores e clientes. Esse Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte,
que se existe uma norma técnica que regulamenta a fabricação de um produto ou a prestação de um serviço, esse produto deve ser fabricado e comercializado, e esse serviço deve ser prestado respeitando essa norma técnica. Então a gente já começa nisso. Descendo um degrau agora, voltando para o nosso tema. Existe uma norma técnica, a NBR 14653 da ABNT, que, como eu falei com vocês, regulamenta os métodos de avaliação de imóveis. A NBR 14653 ela tem 7 partes. Parte 1, procedimentos gerais, e a parte 2, avaliação de imóveis urbanos, parte 3, avaliação de imóveis rurais, e assim até a parte 7. Então, ela regulamenta esses métodos. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu preciso prestar o serviço de avaliação de imóveis, tendo como base essa NBR 14653 da ABNT. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quais são esses 5 métodos? Nós vamos passar muito rapidamente para vocês entenderem o princípio de cada método. E claro, eu vou te ensinar como escolher, qual método escolher para cada tipologia de imóvel. Esse que é o tema do nosso programa de hoje. Olha, primeiro eu preciso falar com você que isso é uma oportunidade. Por que você deve assumir isso como oportunidade? Eu estou no mercado há muito tempo, eu faço avaliação de imóveis há mais de 17 anos. Eu me formei em 1990, há mais de 30 anos, 32 para ser preciso, é fácil fazer conta, me formei em dezembro de 90, 32 anos, número redondo, e há mais de 17 eu atuo com avaliação de imóveis. Então eu já vi muita coisa, e a gente continua vendo muita coisa. Então o que acontece? Por que isso é uma oportunidade para você, que você tem que se apoderar dela? Apesar de existir uma norma técnica da ABNT regulamentando a prestação de serviço de avaliação de imóveis, a elaboração de laudos de avaliação de imóveis, tem muita gente no mercado fazendo avaliação, ou utilizando métodos próprios, ou dizendo que está fazendo de acordo com a norma técnica, mas não seguindo os procedimentos. E essas pessoas estão prestando serviço. Então, se você entende isso, se apodera dessa oportunidade, participa desses programas como eu estou fazendo com você aqui, você vai saber fazer e vai começar a prestar serviço, vai começar a prestar um serviço de qualidade. E você vai se sobressair em relação a essas pessoas. Deixa eu te contar um caso. Quem já participou do meu curso de avaliação de imóveis sabe que eu conto um caso muito característico. Eu tenho uma aluna, ela me ligou um dia, a gente fez uma live, ela me contou o seguinte caso. Ela estava num processo judicial como assistente técnico. Então aqui, abrindo um parênteses, nas perícias judiciais, o juiz nomeia um perito de confiança dele. E as partes do processo nomeiam os assistentes técnicos que vão assessorar as partes. Então tem o perito do juiz e os assistentes técnicos das partes. Essa minha aluna, ele estava atuando como assistente técnico de uma das partes, ok? E ela me contou o seguinte, que o perito do juiz, o perito que o juiz escolheu para comandar todo o processo pericial nessa avaliação de imóveis, ele fez todo o laudo dele baseado numa NBR que não existe mais, numa NBR que foi descontinuada em 2004. Então existe uma NBR, a NBR 5676, no passado ela regulamentava a avaliação de imóveis. Só que em 2004 ela deixou de existir, ela foi substituída pela NBR 14653 da ABNT. O que acontece? Esse perito do juiz, em 2020, quer dizer, 16 anos depois, ele fez a avaliação dele baseado na NBR 5676, que deixou de existir. Então essa minha aluna, que havia feito o curso comigo, claro, ela viu isto, e no laudo e no parecer técnico dela no processo, ela simplesmente desconstituiu o laudo desse perito do juiz. Ela explicou no parecer técnico dela que todo o trabalho do perito havia sido feito, elaborado, seguindo os procedimentos de um NBR que não existia mais desde 2004, sendo substituída pela NBR 14653. Essa minha aluna, com um parágrafo, ela matou, desconstituiu o laudo do perito. O que aconteceu? Só para você entender a importância disso. Quando você é perito do juiz, você apresenta a sua proposta de honorários, e abrindo aqui outro parênteses, o juiz aceita, as partes depositam os valores, 100% dos valores dos honorários, e o juiz adianta para você 50%. Então o perito, antes dele começar a trabalhar, ele já recebe 50% de adiantamento.
E ao final do processo, a hora que ele entrega os quesitos de esclarecimento, ele recebe os 50% finais. Quando esse perito entregou esse trabalho, e a minha aluna, juiz, esse trabalho foi feito com a norma técnica que não existe mais. O juiz, então, o que ele fez? Além, né, do perito ter passado uma vergonha, o juiz, claro, obrigou o perito a devolver os honorários que ele havia recebido, o adiantamento de honorários que ele havia recebido. E esse perito, né, ele correu o risco de ser multado. Eu te falo que eu não vejo os juízes multando peritos, não vejo, mas ele poderia multar. Mas quando o perito faz isso, o juiz então pede para ele devolver os valores de honorários. Olha só o risco, né, que as pessoas correm. Eu estou te contando um caso que a minha aluna me contou, mas eu recebo muitos laudos de avaliação aqui nesse formato. Então, às vezes as empresas precisam entregar um laudo para a Receita Federal. O prazo está correndo. Essa empresa contrata um pseudo-avaliador, o avaliador faz um laudo de avaliação utilizando métodos próprios. O que acontece? Bate na Receita Federal e volta. Aí essa empresa, já com prazo mais curto, me procura. Professor Reginaldo, estou com essa situação, eu preciso que o senhor faça esse laudo o mais rápido possível. Olha que eu pego o laudo, né, que foi invalidado, para entender o que aconteceu. O primeiro parágrafo, esse avaliador fala: este perito utilizou métodos próprios para avaliar o imóvel. É confissão de culpa, entendeu? Então tem muita gente fazendo isso. Então por que é uma oportunidade? Se essas pessoas que não fazem direito estão entrando no mercado, estão conseguindo botar suas propostas de honorários, estão sendo contratados para fazer laudos de avaliação, você, fazendo direito, vai se sobressair, com certeza absoluta, entendeu? Pessoal, tem mais gente entrando aqui. Diego Landim, Iago, acho que eu conversei com o Iago hoje também pelo Instagram, não foi, Iago? Felipe Moreira. Que legal, sejam bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Já expliquei para vocês aqui a questão das oportunidades, né? E é muito importante, como eu falei com você, eu vou conversar com você aqui hoje a respeito de todos os métodos de avaliação, não somente os 2 métodos comparativos, que são os métodos mais utilizados, você vai entender por quê. E é muito importante que você saiba disso. Eu tenho um aluno, o Diego atua em Santa Catarina. O Diego foi meu aluno e ele se credenciou no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E na primeira nomeação dele, ele recebeu a incumbência de avaliar um hospital no centro de uma cidade, que não se pode fazer pelo método comparativo. E eu vou mostrar para você aqui agora. Como o Diego foi meu aluno, o Diego fez a avaliação de maneira perfeita, utilizando o método evolutivo. Então é muito importante, volto a dizer, que você conheça todos os 5 métodos. Mas vamos lá, deixa eu te contar quais são esses métodos, eu vou te explicar quais são esses métodos detalhadamente, e depois a gente vai entrar na parte onde você vai entender qual imóvel você vai avaliar, qual método utilizar para cada imóvel. Vamos lá. A norma técnica NBR 14653 da BNT, ela tem uma definição para valor. O valor é a quantia mais provável que se comercializa um bem voluntariamente num determinado momento, de acordo com as condições de mercado. E em outras partes da norma técnica, ela fala que o valor de um bem, o imóvel, como é o nosso caso aqui, ele está diretamente relacionado com o quanto o mercado deseja pagar por esse bem, por esse imóvel, entendeu? Então eu tenho aqui um lote para vender. Eu não posso vender o lote pelo preço que eu quero. Eu vou vender esse lote pelo preço que o mercado estiver pagando naquele momento. Essa aqui é a lógica de mercado. Essa aqui é a lógica que a norma técnica traz para a avaliação de imóveis. Então a norma técnica, ela fala que, por conta disso, o perito avaliador ele deve preferentemente utilizar um método comparativo na sua avaliação, os métodos comparativos na sua avaliação, e usando os demais métodos na impossibilidade de usar os métodos comparativos. E, novamente, eu vou explicar para você quais são essas situações, as impossibilidades de se usar o método comparativo. Então, eu já vou adiantar para você quais são os 5 métodos para avaliação de imóveis. Pega o seu caderno, pega a sua caneta e já começa a anotar. Primeiro, é o método comparativo por fatores. Esse é o nome reduzido, tá? Na realidade, é método comparativo direto de dados de mercado com tratamento por fatores. Mas pode colocar comparativo por fatores. Segundo método,
Comparativo por inferência estatística. Também um método comparativo. Veja, os dois são métodos comparativos. Comparativo por fatores, comparativo por inferência estatística. E você vai entender as diferenças. Terceiro método, método evolutivo. Quarto método, método da renda, método involutivo. E o quinto método, método da renda. Comparativo por fatores, comparativo por inferência estatística, método evolutivo, método involutivo, método da renda. Agora vamos lá. Vamos entrar no método comparativo por fatores. Vou explicar rapidamente para você entender. Já que a norma técnica fala que eu tenho que consultar o mercado para saber o valor do meu imóvel, então eu vou te fazer uma pergunta. Quero que vocês participem aqui comigo. Eu tenho um lote, eu não sou avaliador, eu sou uma pessoa que tem um lote num bairro já estabelecido, um bairro de classe média já estabelecido, todo urbanizado, com toda a infraestrutura urbana. Eu tenho um lote ali. Então, você acha que é justo eu ir para o mercado, consultar, encontrar lá 7, 8 imóveis que estão à venda? É justo eu pegar o valor desses 8 imóveis que estão à venda, tirar uma média e com essa média determinar o valor de mercado do meu imóvel? Quero que vocês respondam aqui para mim, aqui no Instagram. Sim, não, sim, não. Eu vou avaliar o meu lote. É justo eu ir ao mercado, fazer uma pesquisa, obter o preço de 8 imóveis e tirar a média simples desses imóveis para determinar o valor de mercado do meu imóvel. É justo, sim ou não? Coloca aqui para mim. Sim, não. Felipe, se forem todos iguais, sim. Ok. Quem mais, pessoal? Poderia me falar se é justo fazer isso, sim ou não? Exatamente, Felipe Moreira. Porém, sempre tem diferença. Exatamente, não é justo eu fazer isso. Não é justo eu pegar simplesmente os imóveis do mercado e tirar uma média simples, porque eles têm diferenças. Então vamos lá. Deixa eu partir, avançar um pouco mais nesse exemplo. O Jócio falou, se for tudo igual, sim. Essa é a questão, Jócio. É muito difícil você encontrar no mercado imóveis todos iguais. É muito difícil. Então vamos lá, vamos seguindo aqui nesse mesmo exemplo. O lote que eu vou vender, que eu estou querendo vender e quero saber o preço dele, determinar o valor de mercado dele, esse lote fica a 3 quadras da avenida principal do bairro. A avenida principal ele fica a 3 quadras. Ok. Esse lote está no meio da quadra. Lembrando que existem lotes de esquina e lotes de meio de quadra. Lote de esquina normalmente valem mais, tá? É uma regra de mercado. O meu está no meio da quadra. E em termos de topografia, esse lote tem uma topografia acidentada. Ele está em aclive. Então o que acontece? Eu já dei 3 características. Ele está, em termos de localização, a 3 quadras da avenida principal. Na quadra ele está no meio, não está na esquina. E em termos de topografia, ele tem uma topografia em aclive. Ok? Perfeito. Aí é o seguinte, alguém me fala que o seu Joaquim está vendendo o imóvel dele, um lote com a mesma área do meu lote. E o seu Joaquim está vendendo esse lote por 100 mil reais. Eu falo, poxa, perfeito. Então, se o seu Joaquim está vendendo por 100 mil, no mesmo bairro, ok. O meu lote também vale 100 mil reais. Só que é o seguinte, o seu Joaquim anuncia o lote dele, anuncia o meu, dele é vendido rapidamente, o meu fica sem vender. Ele fica no mercado, exposto no mercado, sem venda, por um ano e meio. Só que é o seguinte, vamos lá, esse lote do seu Joaquim, que está por 100 mil reais, quais são as características dele? Primeiro, o meu lote, temos de localização, ele está a 3 quadras da avenida principal do bairro. O do seu Joaquim, ele está exatamente na avenida principal do bairro. Ele está do lado do ponto de ônibus, em frente à estação de metrô, do lado do comércio, próximo do posto de saúde, e do outro lado tem escola, sendo que o meu está a 3 quadras. Em termos de posição na quadra, lembrando que o meu está no meio da quadra. O do seu Joaquim, ele está numa esquina, ele é mais valorizado. Imóvel de esquina é uma regra de mercado, eles são mais valorizados. E em termos de topografia, o lote do seu Joaquim é totalmente plano, Lembrando que o meu, ele tem a topografia acidentada, ele está em aclive. Então, olha só, eu coloquei 3 características. Nessas 3 características, localização, posição na quadra e topografia, o lote do seu Joaquim é muito melhor que o meu.
Então o que acontece? Se o dele está por 100 mil reais, o meu não pode estar por 100 mil reais, tem que estar alguma coisa abaixo. Então vocês entendem que se eu pegar todos os lotes daquele bairro e tirar a média simples, não vai ser justo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ajustes nos valores dos imóveis da amostra para refletir o justo valor de mercado do meu imóvel. E a gente faz isso através do método comparativo por fatores. Exatamente isso. Então o que acontece? Você vê aqui que eu já adiantei para você que eu determino que são 3 fatores importantes na formação de valor desses lotes nesse bairro. Localização do bairro, posição na quadra e topografia. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ajustes, compensações nessas características para refletir o justo valor de mercado do meu imóvel. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Vamos lá, em termos de localização, o lote do seu Joaquim está na avenida principal. O meu está a 3 quadras da avenida principal. Então o que eu faço? Eu vou aplicar um ajuste de 0,9 nessa característica. Em termos de posição na quadra, o meu está no meio da quadra, o seu Joaquim está na esquina, o meu está na condição pior. Eu já aplico outro fator de 0,9 nessa característica. E no fator topografia, o lote do seu Joaquim é totalmente plano. O meu lote está acidentado, ele está num aclive. Então, em relação a essa característica ou fator, eu vou aplicar também 0,9. O que eu faço? Existem várias formas, tá, pessoal? Dependendo da fórmula, você faz uma soma, mas vamos fazer aqui a fórmula mais tradicional e mais fácil de explicar. Eu tenho 0,9 para fazer a compensação em relação à localização, 0,9 em relação à posição na quadra e 0,9 em relação à topografia. Se eu multiplicar 0,9 por 0,9 por 0,9, eu já fiz a conta aqui, vou obter 0,729. Então, o valor de venda do lote do seu Joaquim, que ele está anunciado, 100 mil reais. A hora que eu aplico essa multiplicação de fatores 0,729, o preço do lote do seu Joaquim homogeneizado, ele muda para R$ 72.900, entendeu? De 100 mil. Eu fiz ajustes para ele refletir o valor do meu lote, que está em condição pior. De 100 mil ele foi para 72.900. E eu faço isso para os 8 imóveis da amostra que eu consegui, para os 8 imóveis que estavam à venda naquele bairro. Então existem lotes que estão na mesma condição que o meu. Eu não tenho que fazer ajustes. Existem lotes que estão em condição pior que o meu. Então eu tenho que fazer um ajuste positivo. Mas no caso do seu Joaquim, o meu está na condição pior que o dele, eu tenho que fazer um ajuste negativo. Então o valor desses lotes, desses 8 lotes, com esses ajustes, aí sim, é com essa média ajustada, ou média homogeneizada, é que eu tiro o justo valor de mercado do meu lote. Ficou claro para vocês? Os fatores são ajustes que eu coloco nos imóveis da amostra para refletir o justo valor de mercado do imóvel que eu estou avaliando. Isso é o método comparativo por fatores. Agora vamos pular para o método comparativo por inferência estatística. Ele é também um método comparativo, ok? Só que a inferência estatística, ela usa um método estatístico mais robusto, mais complexo e, digamos, mais preciso e mais exato. Eu falei para vocês aqui o método comparativo por fatores, eu usei o exemplo de um lote. Vamos passar para um exemplo um pouco mais complexo, um apartamento. Novamente, eu estou avaliando um apartamento de 3 quartos, aproximadamente 80 metros quadrados, num bairro de classe média já estabelecido. Tá? Eu vou para o mercado fazer uma pesquisa. E lá nessa minha pesquisa de imóveis que estão à venda, eu consigo lá 30 imóveis, eu consigo 30 apartamentos que estão à venda naquele bairro, para então utilizar o método comparativo. Lá no lote, eu tinha essas características: localização, posição no bairro e topografia. Para apartamentos, tipologia de apartamentos, eu tenho uma quantidade muito maior de informações. A localização é importante. Claro, se eu vou comprar um apartamento, a localização é muito importante na minha decisão. E por conta da minha decisão, eu sou o mercado, por conta do valor do preço desse imóvel. Bem, padrão de acabamento do apartamento é importantíssimo. Se esse apartamento tem pedra ardósia, apartamento antigo. Se ele tem cerâmica, se ele tem porcelanato,
padrão de acabamento mais moderno. Se ele tem granito, altíssimo nível. Estado de conservação. Se esse apartamento é um apartamento antigo e mal conservado, com os armários de madeira todo molhado, com mofo, o piso quebrado, janelas quebradas, ele está mal conservado. Mas se tem apartamentos novos que nunca foram habitados, estado de conservação perfeito. E eu vou para outras questões, por exemplo, estrutura de lazer do edifício, estrutura de lazer do condomínio. Tem condomínio que não tem nenhum lazer, simplesmente o prédio. Tem condomínios que tem um salão de festas e um parquinho. Tem condomínio que é um resort, salão de festas, espaço gourmet, espaço kids, piscina aquecida, quadra de beach tênis, que está na moda agora, entendeu? Prédio com porteira 24 horas e sem porteira 24 horas. Apartamento de 3 quartos, com uma vaga de garagem, apartamentos antigos, né? Na década de 80, as pessoas não se preocupavam com isso, as famílias tinham um carro só. Apartamento de 3 quartos com 2 vagas de garagem ou com 3 vagas de garagem. Olha a quantidade de informações ou de variáveis que explicam as diferenças nos preços desses imóveis. E tem uma questão muito importante. A área do apartamento. Então, olha só, outro parênteses aqui. Tem uma regra de mercado, não fui eu que inventei, não foi a norma técnica que inventou, a regra de mercado. Prestem minha atenção. Quanto maior a área de um imóvel, menor é o seu valor unitário em reais por metro quadrado. Vocês entenderam? Quanto maior a área de um imóvel, menor o seu valor unitário em reais por metro quadrado. Vou dar um exemplo para vocês. Essa regra é uma regra de mercado já estabelecida. Vamos fazer um parênteses aqui na avaliação do apartamento para entrar nessa questão da área. Um loteamento novo, novíssimo, tá? Está sendo implantado agora e tem as tabelas de preço, os corretores estão vendendo. Esse loteamento tem 3 tipos de lotes. Lote de 360 metros quadrados, lote de 500 metros quadrados e lotes de 1.000 metros quadrados. Então você chega lá, o lote de 360 metros quadrados, qual o preço dele? Só para ser didático, tá, pessoal? Lote de 360 metros quadrados, o preço dele é 360 mil reais. Poxa, o professor Reginaldo, esse lote é muito caro, né? Sim, mas só para ser didático. Então, o lote de 360 metros quadrados custa 360 mil reais. Aí eu pergunto, qual o preço do lote de 500 metros quadrados? Professor, muito fácil. 500 mil reais. E do lote de 1.000 metros quadrados? 1 milhão de reais. Se 360 é 360 mil, 500 metros quadrados, 500 mil, 1.000 metros quadrados, 1 milhão. Não, não é isto. Olha a regra de mercado. Quanto maior a área do imóvel, menor o seu valor unitário em reais por metro quadrado. Então é o seguinte, esse lote de o lote de 360 metros quadrados, 360 mil reais, 1.000 reais por metro quadrado. O lote de 500 metros quadrados, possivelmente o preço em reais por metro quadrado vai ser 900 reais. Ele vai custar 450 mil reais. E o lote de 1.000 metros quadrados, possivelmente vai custar 800 reais por metro quadrado. O lote vai custar 800 mil reais. Então, o lote de 360 metros quadrados, 1.000 reais por metro quadrado. O de 500 metros quadrados, 900 reais por metro quadrado. E o de 1.000 metros quadrados, 800 reais por metro quadrado. Entendeu? Então, quanto maior a área, menor o valor unitário em reais por metro quadrado. Voltando ao nosso apartamento, é a mesma regra. Então, se você tem um apartamento de 80 metros quadrados, o valor em reais por metro quadrado é 1. Se você tem um apartamento de 100 metros quadrados, o valor em reais por metro quadrado é mais baixo, uma regra de mercado. Então, eu já entro com uma outra variável. Então, nessas situações, eu não consigo fazer avaliação pelo método de fatores. A avaliação por inferência estatística, ela considera a avaliação, a gente já muda a quantidade digamos, de dimensões, né? Por fatores, eu estou trabalhando ali em 2 dimensões, numa coisa muito matricial. Quando eu atuo com a avaliação de imóveis por inferência estatística, a gente já muda para uma situação de multidimensional. Só levando em consideração essa questão de quanto maior a área, menor o valor em reais por metro quadrado, eu já preciso de uma estatística mais robusta para fazer essa avaliação. E só para você entender, os bancos, muito importante aqui, tá? Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, eles somente aceitam as avaliações feitas por inferência estatística, pelo método comparativo por inferência estatística. Eles não aceitam avaliações feitas pelo método de fatores.
E como que é feita a avaliação por inferência estatística? Você não consegue fazer com planilhas de Excel e não consegue fazer com memória de cálculo, com calculadora. É uma estatística realmente mais profunda. É necessário que você utilize um software estatístico dedicado à avaliação de imóveis. Então o que acontece? Eu vou pegar lá os 30 apartamentos que eu obtive na minha pesquisa, que estão à venda naquele bairro, e eu vou colocar no software essas características que eu falei com vocês, que explicam as diferenças de preço dos imóveis da amostra. Localização. Eu vou classificar a localização de 1 a 3. Regular, boa e ótima. Padrão de acabamento. 1 a 4. Ruim, regular, bom e ótimo. Pode ser de 1 a 3 também, vai depender da configuração da sua pesquisa. Regular, bom e ótimo. Estado de conservação. Regular, bom e ótimo. Área. É uma variável numérica, eu vou colocar a área de cada um desses apartamentos. O Felipe Moreira falou Sysdeia, sim, o Sysdeia é um dos softwares utilizados para avaliação de imóveis, como tem o Infer 32 também, são os dois que eu ensino lá no meu curso de avaliação de imóveis. Então, para cada uma das características que explicam as diferenças de preços desses imóveis da minha amostra, eu vou colocar um valor de 1 a N. 1 a 4, regular, 1 a 4, ruim, regular, bom, ótimo. 1 a 3, regular, bom e ótimo. Eu vou inserir essas informações no programa, no software estatístico, e o software vai liberar para mim um relatório estatístico, me dando a informação que eu estou buscando, que é o valor de mercado desse imóvel, e uma série de parâmetros estatísticos que eu tenho que validar. E ele faz isso através de uma equação, ele vai me liberar uma equação muito grande, que vai refletir o justo valor de mercado daquele imóvel. Então, é uma avaliação bem mais robusta, estatística mais robusta, e volto a falar com você, os bancos somente aceitam avaliação por inferência estatística, ok? Não aceitam por fatores. Agora é o seguinte, de novo, a norma técnica, que eu tenho que fazer a minha avaliação de acordo com os métodos regulamentados pela norma técnica, ela fala que eu devo preferencialmente utilizar os métodos comparativos, fatores ou inferência estatística. Perfeito. Agora é o seguinte, se eu estou avaliando imóveis típicos, eu consigo uma amostra no mercado para fazer a minha avaliação. Ou seja, lotes, casas, apartamentos, salas, lojas, alguns galpões em condomínio. Esses imóveis, essa tipologia de imóveis, são imóveis que eu faço uma consulta na internet, antigamente nos classificados dos jornais, né? Eu consigo uma amostra de 25, 30 imóveis para fazer a comparação. E naquelas informações da internet eu tenho todas as características para montar o meu modelo, né, de comparação. Eu consigo fazer, eu consigo atender a norma. 30 imóveis, faço essas compensações por fatores ou por inferência, eu tenho o justo valor de mercado do imóvel avaliando, o imóvel que eu estou buscando o valor. Agora, se for um imóvel atípico, então vou te dar um exemplo. Um hospital, como foi que eu contei para você, o primeiro trabalho desse meu aluno Diego lá em Santa Catarina. Quantos hospitais estão à venda naquela cidade? Não tem como ele fazer. Um galpão. Ah, professor, tem condomínio de galpões, tá bom, mas vamos falar de um galpão específico para indústria, onde ali ela tem instalações muito específicas. A parte fabril, a parte de escritórios, um refeitório, a parte de lazer dos funcionários. Eu não acho outro galpão como aquele para comparar. Eu não tenho como obter uma amostra para fazer a comparação. Então, nesses casos, eu vou usar o método evolutivo. O que o método evolutivo faz? Eu vou contar para vocês de maneira muito objetiva, tá? E direta. Bem, eu faço a avaliação do terreno como se nada existisse ali. Eu desconsidero que ali tem um hospital ou tem um galpão industrial do terreno. Terreno, sim, eu encontro amostras de terrenos. Então, do lado daquele hospital ou nos bairros próximos, eu vou encontrar terrenos vazios. Então, eu pego o terreno e avalio o terreno como se nada existisse ali, porque eu obtenho uma amostra de terrenos para fazer a avaliação. Perfeito. Reserva essa informação. Lá no Masterchef o pessoal fala isso, né? Faz o molho e reserva. Aqui na Laudo Master também. Você vai fazer a avaliação do terreno e vai reservar no cantinho. Agora, a benfeitoria que está acima desse terreno, o que nós vamos fazer? Nós vamos reproduzir os custos, ou melhor, nós vamos levantar os custos para reproduzir essa benfeitoria. Só, professor, que tudo bem, eu vou reproduzir essa benfeitoria que está lá.
como que se faz, quais os custos para ter aquele hospital ali, quais os custos para ter aquela fábrica, aquele galpão naquela fábrica ali. Mas vai obter os custos como se novos estivessem, não é isso? E eu tenho que depreciar isto em função da idade aparente do estado de conservação. Então eu reproduzo aquela benfeitoria como se nova estivesse, e em função da idade aparente do estado de conservação eu vou depreciá-la. Então volto lá com o valor do terreno que eu tinha reservado, coloco o valor da benfeitoria depreciada e eu tenho o justo valor de mercado daquele imóvel. Ah, professor, mas como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui na determinação do custo da benfeitoria. Existem hoje ferramentas para você determinar o custo de uma benfeitoria. Primeira delas, o CUB, custo unitário básico. Existem diversas fontes de CUB. Se você olhar, por exemplo, no site do Sinduscom do seu estado, existem diversos CUBs. Imóveis residenciais, casa unifamiliar, prédio multifamiliar com 3 andares, prédio multifamiliar com 8 andares, prédios comerciais, galpão industrial. Então tem o CUB, custo unitário básico. Eu pego esse CUB e multiplico pela área daquele imóvel que eu estou avaliando e eu tenho custo de reprodução dele. Tem o SINAP, da Caixa Econômica Federal, que também gera esse tipo de informação, está disponível para todo mundo. Então se eu tenho um hospital, eu tenho lá a tipologia da construção, eu sei quantos metros quadrados existem ali, eu multiplico pelo CUB, eu tenho o valor daquela benfeitoria. E eu, claro, tenho que acrescentar as instalações especiais. No caso do hospital, rede de oxigênio, rede de nitrogênio, instalação elétrica especial para os equipamentos, esse tipo de coisa toda. E quanto à depreciação, professor, também existem ferramentas. Existe a tabela de Ross-Heideck. A tabela de Ross-Heideck é a tabela que todos nós, perito-avaliadores, usamos, e ela é muito prática, muito fácil para você pegar um valor de uma coisa nova e depreciar em função do estado de conservação e da idade aparente. Então é isto. De novo, o valor do terreno está reservado. Eu uso o CUB ou o SINAP para reproduzir aquela benfeitoria. Eu agrego ali as instalações, digamos, especiais, rede de oxigênio, etc., ar-condicionado e tudo mais. E eu deprecio essa benfeitoria pela tabela de Ross-Heideck. Eu tenho o justo valor de mercado daquela benfeitoria depreciada, somando com o valor de terreno, justo valor de mercado daquele imóvel. É uma forma simples de explicar o método evolutivo. É claro que tem que se considerar outras questões, fator de comercialização e tudo mais, mas não está dentro do contexto aqui desse programa. E onde que eu uso, então, o método evolutivo? Exatamente nesses imóveis onde eu não tenho como fazer uma pesquisa de mercado para usar os métodos comparativos. Volto a falar, um hospital, um galpão de uma fábrica, uma igreja, um prédio único para a igreja, tá? Ah, professor, tem igreja que está instalada numa loja. Realmente, aqui em Belo Horizonte tem muitas lojas que foram loja de roupas, hoje uma igreja, não é essa igreja, tá? Mas eu já avaliei muitas igrejas que são edificações específicas para aquilo. Eu tenho que usar o método evolutivo. Felipe me pergunta, como estimar a idade aparente? Felipe, é o seguinte, você tem como base a idade construtiva. Eu chego na construção, através dos documentos, etc., você tem lá a idade real. Digamos que seja 30 anos a idade real. Porém, é o seguinte, se essa construção é bem mantida, ela tem manutenção, tem reforma, apesar dos 30 anos de idade construtiva, eu posso determinar que a idade aparente é de 5 anos. Um prédio de escritórios, por exemplo, de uma empresa, eu já fiz muito isso, tá? Avaliei um prédio numa cidade do interior de Minas Gerais, um grupo familiar que era dono de depósito de material de construção, distribuidora de bebidas, lojas de eletrodomésticos, um grupo familiar muito grande, fazendas. Eu avaliei mais de 80 imóveis, dos mais diversos. Um deles é o edifício sede dessa empresa, que fica nessa cidade no interior. É o maior edifício comercial da empresa, 4 andares, com vários escritórios, super moderno. Não tinha outro edifício no lugar para eu comparar. Eu fiz pelo comparativo. Só que é o seguinte, era um prédio, não vou lembrar, mas talvez 40 anos de idade construtiva que ele foi feito. Porém é o seguinte, muito bem mantido. A família fazia questão, a família referência da cidade, fazia questão de manter o prédio muito bem mantido. Então a idade aparente, ele aparentava ter 5 anos de construção, porque a fachada toda de vidro, era uma fachada
diferente, reformaram, botaram tudo de vidro, a porta abre e fecha automático, sistema de ar-condicionado centralizado, enfim, é um edifício com idade aparente de 5 anos, apesar de ter 30 anos de idade construtiva. E pode acontecer o contrário também. Eu já vi muitas construções que ela tem 10 anos de idade construtiva, só que por não ter manutenções e reformas, ela passa 30 anos de idade aparente, ok? E novamente, eu estou ensinando para vocês aqui as bases desses métodos de avaliação. A base é isso que eu passei para vocês, que vocês entenderam. Terreno, reprodução da construção depreciada em função da idade aparente e estado de conservação. A soma dos dois é o justo valor de mercado do imóvel. Mas existem ferramentas para você fazer a reprodução desses custos e a tabela de Ross-Heideck para você fazer a depreciação em função da idade aparente e estado de conservação. E, novamente, para esses imóveis que você não consegue uma base, uma pesquisa de mercado para você fazer a comparação. Agora vamos para o quarto método, método involutivo. Vamos lá. O involutivo. Vou dar outro exemplo para vocês aqui. Imagina o seguinte, imagina uma fazenda, uma cidade no interior, ou mesmo próximo de uma capital. A cidade foi crescendo, a cidade cresceu. E a cidade, as fazendas vizinhas foram sendo vendidas, viraram bairros, e aquela fazenda o dono não quis vender. A cidade cresceu, virou área de expansão urbana e a cidade abraçou aquela fazenda. Não tem mais fazenda para vender ali, tá? Aquela fazenda tem 20 hectares. 20 hectares são 200 mil metros quadrados. Em Belo Horizonte, numa área de expansão urbana, se você encontra um terreno de 20 hectares, 200 mil metros quadrados, é menina dos olhos. Todo mundo está em cima para comprar aquilo. Então isso, uma fazenda, que no passado tinha um monte de fazendas ali vizinhas, era um imóvel rural, a cidade cresceu, esse imóvel, ele ainda é uma fazenda. Lá tem uma casa principal, a casa do vaqueiro, tem um curral, tem lá meia dúzia de vacas, arame farpado, cerca, porteira, aquela coisa toda. Mas em volta viraram bairros, entendeu? Aqui tem duas situações. Primeiro, eu não consigo encontrar naquela cidade, seja do interior, seja uma capital, seja Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Campo Grande, Ribeirão Preto, Recife, Piauí, eu não consigo encontrar terrenos de 20 hectares para fazer a comparação. Eu até encontro fazendas, mas fazendas mais afastadas. Aquele imóvel, pessoal, ele era uma fazenda. Não é mais, não tem mais vocação de fazenda, ele virou uma área de expansão urbana. E muitíssimo valorizado. Todas as incorporadoras estão de olho ali. Então não é justo eu pegar uma amostra de fazendas na área rural para avaliar essa fazenda que está na área de expansão urbana. Simplesmente não é justo, né? Vai ficar muito barato. E ela vale muito mais. Então, para fazer essa avaliação, a gente usa o método involutivo. Como que é isso, professor? O método involutivo é para terra nua, terreno que não tem benfeitoria, nessa condição que eu falei com você, onde eu não acho mais um imóvel em volta. Então, o que eu faço? Qual que é a vocação daquele terreno? Volto a falar, fazenda na área de expansão urbana. Todas as fazendas em volta, o Diego falou uma gleba, exatamente uma gleba urbanizável, tá? Virou uma gleba. Isso mesmo, Diego Landim. Tá sempre me acompanhando, Diego, prazer te ver aqui. Então virou uma gleba. O que eu faço? Não é justo pegar fazendas do interior para fazer a comparação, essa gleba vale muito mais. O que eu faço? Qual a vocação daquela gleba? Virar um bairro, virar um loteamento, seja condomínio fechado, condomínio aberto, vai muito em função do local. Aquele local, naquela cidade, tem a vocação de virar um bairro residencial. Então o que eu faço? Eu uso o método involutivo. Olha só, eu vou fazer um loteamento fictício, tá? Eu vou planejar um loteamento fictício naquele lugar. Então aquele terreno de 20 hectares, 200 mil metros quadrados, ali vão caber aproximadamente 400 lotes, ok? 360 metros quadrados. Fictício. Eu vou, então, apurar na venda desses 400 lotes um determinado valor aqui. Tá aqui. Reserva, tá? O Masterchef reserva um molho, lá o do Master você reserva a informação.
aquele terreno de 20 hectares, ali eu consigo colocar 400 lotes. Eu vendendo aqueles lotes pelo valor de mercado, eu vou conseguir um determinado valor X. Ok, tá ali. Loteamento fictício. Quais os custos para eu transformar aquela fazenda, antiga fazenda, atual gleba de 20 hectares, no loteamento? Quais os custos? Eu tenho um custo Y. X eu apurei na venda dos lotes. Y eu gasto para transformar aquilo nos lotes. Tudo fictício, tá, pessoal? Qual que é o justo valor de mercado daquela gleba? A diferença entre o que eu apuro na venda dos lotes fictícios versus o que eu gasto na implantação daqueles lotes fictícios. Essa diferença é o justo valor de mercado. Então o que acontece? Se uma incorporadora comprar, ela vai me pagar esse valor aqui, essa diferença, né? E ela vai gastar isso aqui para implantar. E ela vai faturar isso aqui. Então essa diferença aqui é o justo valor de mercado desse imóvel. E de novo, estou passando para vocês de uma maneira simplificada, ok? A ideia do método involutivo. Esse método ele requer aí os custos indiretos, requer que eu determine todos os custos que eu vou ter na venda, todos os custos que eu vou ter na implantação, o dinheiro que eu estou gastando ali parado, que poderia estar no mercado financeiro rendendo. Então, é uma memória de cálculo que leva em consideração outras questões. Mas aqui de maneira simplificada. Tudo que eu apuraria na venda, menos tudo que eu gastaria na implantação. A diferença é o justo valor de mercado desse imóvel. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Poxa, vai dar trabalho demais. Implantar um loteamento fictício e apurar os custos de implantação é trabalhoso, mas você tem hoje ferramentas para fazer isso. Você tem ferramentas na internet para determinar quantos lotes você vai colocar naquele espaço de 20 hectares ou 200 mil metros quadrados. E você tem ferramentas também hoje, eu ensino isso no meu curso, para você apurar os custos de implantação de um condomínio, de um bairro, custos de urbanização, entendeu? Então é muito fácil, tudo você vai usar valores unitários, multiplicar por aqueles custos para obter então esses valores, ok? Eu dei para você um exemplo de um método involutivo horizontal, é um bairro que eu estou... Era uma fazenda que foi abraçada pela cidade e a vocação daquilo virou um bairro. Agora vamos para um outro exemplo, um método involutivo. Imagina o seguinte, a cidade, centro da cidade, seja centro da cidade de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, de novo, Recife, Ribeirão Preto, mesmo cidade no interior, totalmente urbanizada. E naquela cidade, no meio do centro, eu acho ali um terreno de 1.000 metros quadrados vazio. Esse terreno era um estacionamento que o dono mantinha, não queria vender, aquela coisa toda. E ele então, de uma hora para outra, resolve vender, ou o patriarca falece e a família que herdou aquilo resolve vender. Olha só, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados no centro da cidade e eu não tenho outros terrenos para fazer pelo comparativo. A norma fala que eu tenho que priorizar o comparativo, mas eu não tenho. E se eu for nos bairros ao redor, não é justo eu pegar terrenos no bairro em volta do centro para comparar com esse imóvel que está exatamente no centro da cidade. Não é justo. De novo, eu não tenho amostra para fazer pelo comparativo. Eu posso fazer pelo mesmo método involutivo. Porém, nesse caso, o empreendimento fictício que eu vou fazer, lá no caso da fazenda, o empreendimento fictício foi um loteamento com 400 lotes, tá? Nesse caso, um terreno de 1.000 metros quadrados pode ser até menor, um terreno de 500 metros quadrados no centro da cidade. É um empreendimento vertical. É um involutivo vertical. Então, o que cabe ali? Vamos voltar para o lote de 1.000 metros quadrados, que é um tamanho legal, no centro da cidade. Eu vou consultar ali a lei de zoneamento e a prefeitura vai falar que ali eu posso colocar um prédio residencial com lojas na parte de baixo. E é um prédio que vai ter 20 andares, 3 andares de lojas e 17 andares de residências. É isso que o zoneamento fala. O que eu vou fazer? Apurar quanto que eu faturaria na venda desse empreendimento fictício. Reservo, laudo master, reserva informação. E por outro lado, eu vou apurar quanto que eu gastaria para implantar esse edifício de 20 andares. Entendeu? Quanto que eu gasto? Qual o justo valor de mercado daquele lote de 1.000 metros quadrados, o último lote no centro da cidade? Essa diferença entre o valor de venda
versus o valor de implantação. É o justo valor de mercado desse imóvel. E, novamente, nós temos ferramentas hoje para determinar quantos imóveis caberiam ali, qualquer que seja a configuração, e também ferramentas para apurar, para determinar quanto que custaria implantar aquele edifício. Esse é o método involutivo, ok? Agora vamos lá para o quinto e último método, método da renda. Vamos lá, deixa eu contar para vocês um caso. Quando eu era criança pequena lá no interior de Minas Gerais, meu avô falava o seguinte, ó, aquela casa ali é minha. E essa casa, ela vale 100 mil moedas da época, né? Hoje, no Brasil, é reais. Se você nasceu depois de 1994, você só conhece reais. Antes de 1994, o Brasil tem várias moedas, né? Então, na época lá, meu avô falava, olha, aquela casa ali, ela vale 100 mil moedas da época, 100 mil reais, tá? Mas por que, avô? Não, porque ela está alugada por R$1.000. Como o aluguel corresponde a 1% do valor do imóvel, se ele está alugado por R$1.000, quer dizer que o imóvel vale 100 mil reais. Era o que meu avô falava. Aí passava um tempo, meu avô falava, ó, tá vendo aquela outra casa que eu tenho ali? O que foi? Aquela casa vale 200 mil reais. Por que, meu avô? Bem, ela está alugada por R$1.000. Só que R$1.000 é 0,5% do valor do imóvel. Então ela vale 200 mil reais. E antigamente, pessoal, era esse o pensamento que as pessoas tinham, né? O aluguel corresponde a 1% do valor do imóvel, o aluguel corresponde a 0,5% do valor do imóvel, o aluguel corresponde a 0,4% do valor do imóvel. Então, baseado no que você tem de aluguel ou de rendimento, calculava-se o valor do imóvel. Era um método antigo, usado. Hoje, essa é a base do método da renda. Então, deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, imagina uma casa de shows na cidade, no melhor ponto comercial da cidade, uma casa de shows. Não estou falando de uma boate, uma danceteria, um restaurante dançante, não, uma casa de shows top. Aqui em Belo Horizonte, quem é daqui de BH lembra do Espaço Marista. Esse Espaço Marista depois virou Chevrolet Hall, hoje tem até outro nome, mas só para você entender. Uma casa de shows, tinha um palco enorme na frente, assim, um pouco abaixo do palco, a área nobre, né, mais cara, em volta as arquibancadas para as pessoas assistirem o show, alguns camarotes bem localizados, atrás das arquibancadas, restaurantes, bares que vendiam ali bebidas, refrigerantes, água, petiscos, né, um estacionamento atendia as pessoas no momento dos shows, e durante a semana também recebia lá, independente de ter show ou não, como estava bem localizado, o estacionamento atendia o público em geral. É uma casa de shows, dedicada a shows top, os melhores grupos musicais, cantores. Eu já estive nessa casa de shows, o show do Caetano Veloso, show de Pet Shop Boys, show do America. Acontecia nesse lugar. Essa casa de shows, para você ter ideia, as empresas até mesmo pagavam para dar nome para essa casa de shows. Então, volto a falar com vocês, ela já teve o nome de Espaço Marista, depois virou Chevrolet Hall, depois já teve outros nomes, não sei o que da Oi, a TIM também eu acho que deu nome para esse lugar. Então, ele é um espaço tão diferenciado, tão nobre, que as empresas até mesmo pagam para dar nome para esse lugar, entendeu? Como tem Allianz Parque em São Paulo, e deve ter na sua cidade algum espaço lá que uma empresa paga para dar nome para aquilo ali. Então, esses locais eu não consigo avaliar pelo método evolutivo, que foi o terceiro método que eu falei com você. Eu até consigo, tá? Eu consigo sim usar o método evolutivo. Eu pego o preço do terreno, o preço da benfeitoria, junto um com o outro eu tenho o valor ali. Só que não é justo. Por quê? É um imóvel que até para as pessoas, até para as empresas darem nome, elas pagam. Esse imóvel tem um valor intrínseco ali que é imensurável. Nesses casos eu uso o método da renda. E como que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que apurar, eu tenho que levantar, eu tenho que pesquisar, conversar com os proprietários, com os operadores, e eu tenho que determinar quanto esse imóvel gera de lucro mensal. Eu posso até pegar o lucro dele ao longo de um ano e tirar a média. Eu posso até pegar o lucro dele nos últimos 24 meses, não é muito recomendável, tá? O ideal os últimos 12 meses, e pegar a média mensal. Sobre essa média mensal, eu faço essa conta que o meu avô fazia antigamente.
Então, se esse imóvel, né, se aquela operação lá, ela gera de renda ali, de novo, R$1 milhão por mês, eu tenho que ir no mercado e saber, olha, uma aplicação de renda fixa no Brasil, segura, quanto que ela dá de rendimento? Só para a gente ser didático, 0,5%. Então, se eu tenho um dinheiro, ele está num banco, está no Tesouro Direto, está na poupança, numa aplicação segura, renda fixa, dá 0,5%. Descontando taxa de administração da corretora, descontando imposto de renda, descontando tudo. Valor líquido de remuneração, 0,5%. Novamente, só para ser didático, tá? Eu tenho que usar essa taxa. Então, essa casa de shows, ela gera de lucro mensal médio R$1 milhão. Isso corresponde a 0,5% do valor, porque se eu tivesse esse valor aplicado, estaria dando 0,5%. Então, R$1 milhão, isso é 0,5% de quanto? R$200 milhões. Então, aquele imóvel, pelo método da renda, ele tem um valor de mercado de R$200 milhões, ok? Agora, esse método da renda, ele é usado, então, para esse tipo de imóvel que eu falei com vocês. Se eu for avaliar, por exemplo, um estádio de futebol, Maracanã, Mineirão, entendeu? Eu vou usar o método da renda. Não é justo eu pegar o Maracanã e usar o método evolutivo, aquele da reprodução. Eu posso reproduzir, só que o Maracanã ele foi palco de tanta coisa legal, ele hoje rende tanto, né, que eu vou ter que usar o método da renda, entendeu? Agora, o método da renda, ele é muito perigoso. Perigoso porque qualquer mínima variação que eu tiver nessa taxa de 0,5% que eu falei com você, e qualquer mínima variação que eu tiver nesse 1 milhão que eu te falei, que é o lucro médio mensal, qualquer mínima variação nesses dois parâmetros vai variar muito os 200 milhões que eu falei com você que vale esse imóvel, entendeu? Então, esse é o método da renda. Pessoal, a gente fecha aqui então os 5 métodos regulamentados por norma técnica. Método comparativo por fatores, método comparativo por inferência estatística, método evolutivo, método involutivo e método da renda. Então vamos lá. Depois de te explicar quais são esses métodos de maneira bem didática, qual método usar para cada tipologia de imóveis? Então, se você vai fazer a avaliação de um imóvel típico, lote, casa, apartamento, sala, loja, galpão em condomínio de galpões, você vai usar os métodos comparativos, por fatores e por inferência estatística. Segura um pouquinho aqui que eu vou te dar outra dica de qual usar, tá? Tá bom, professor, os comparativos, mas qual usar? Segura aqui um pouquinho. Se você for avaliar um imóvel que você não tem uma amostra de imóveis no mercado para fazer a comparação, um hospital, um prédio inteiro de uma empresa, um único prédio da cidade, você vai fazer, esse imóvel tem uma benfeitoria em cima do terreno, você vai fazer pelo evolutivo. Se você tem apenas um terreno e por uma condição qualquer você não consegue a amostra para fazer pelo comparativo, é o caso daquela fazenda que eu te falei que foi abraçada pela cidade, eu não tenho outros terrenos ali de 200 mil metros quadrados para comparar. Aquele lote de 1.000 metros quadrados no centro da cidade que eu não tenho outros para comparar. Se você for avaliar um terreno nessa condição que você não tem uma amostra, você vai usar o quarto método, o método involutivo. E se você tem um imóvel muito diferenciado, uma casa de shows, um estádio de futebol, você vai usar o método da renda. Só que é um detalhe. Método da renda. Pessoal, eu já avaliei mais de 77 mil imóveis na minha vida. Eu tenho 2 empresas, a Laudo Master e a Laudo Consult. Então, nesses 17 anos, mais de 77 mil imóveis. Eu usei o método da renda 4 ou 5 vezes, ok? Então, o método da renda, muito cuidado com ele. Qualquer mínima variação muda muito o valor do imóvel. E eu usei 4 ou 5 vezes na minha vida toda, na minha vida inteira, tá? Agora, vamos lá. Por que eu falei com você para ficar aqui, para escutar? Qual a diferença, professor, dos métodos comparativos, fatores e inferência? O senhor explicou tudo bem, mas quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? A chave do sucesso para você atuar como perito avaliador. Olha, sempre priorize o método de inferência estatística. Por quê? É o método de inferência mais robusto. É o método exigido pelos bancos, eles não aceitam fatores, então sempre faça por inferência estatística. Poucos são os peritos avaliadores do Brasil que sabem aplicar esse método bem aplicado. Então, se você souber
se você tiver um bom treinamento, um bom curso que ensina a avaliação por inferência estatística, você vai se destacar muito nesse mercado. Ok? Então, priorize a inferência estatística. Só que é o seguinte, a inferência estatística, ela precisa de uma grande quantidade de imóveis. Ela precisa, tem uma fórmula que também está fora do contexto, eu vou explicar para você aqui, uma determinada quantidade. Se você fizer uma avaliação básica, você tem que ter no mínimo 12 imóveis na sua amostra. E na medida que você vai aumentando a quantidade de variáveis, você aumenta a quantidade de imóveis que você precisa. Em alguns casos, você vai precisar de 24, 30, 32 imóveis. Então, quando você não tem uma quantidade de imóveis suficiente para fazer por inferência estatística, aí você tem que ir para o método de fatores. O método de fatores, a norma técnica fala que você tem que ter no mínimo 4 imóveis na amostra. Então, com 4 imóveis, você já faz a avaliação de imóveis urbanos por fatores, ok? Para a inferência estatística, você tem que ter uma quantidade maior de imóveis. Essa é a questão. Tá? Agora, outra questão que eu quero falar com você sobre os métodos, perdão, pessoal, é o seguinte, aqui no meu escritório, olha só, na Laudo Master e na Laudo Consult, as empresas que eu tenho, 80% dos nossos trabalhos aqui de avaliação são com os métodos comparativos, fatores e inferência estatística, ou seja, imóveis típicos, de novo, lotes, casas, apartamentos, salas, lojas, imóveis típicos, galpões em condomínio, imóveis que eu consigo uma amostra no mercado. Então, 80% do volume do trabalho nosso com imóveis típicos que a gente faz pelos métodos comparativos, fatores e inferência estatística. E 20% dos nossos trabalhos aqui, o método evolutivo, que é o terceiro, e o método involutivo, que é o quarto. O método da renda eu te falei que eu usei 4 ou 5 vezes ao longo da minha carreira inteira, entendeu? Então é isso, 80% os comparativos, 20% evolutivo e involutivo. Porém, os métodos evolutivo e involutivo, eles têm valores de honorários mais elevados. Você viu que quando eu te expliquei que o método evolutivo, que você tem que reproduzir a construção, depreciar, você já pensou, nossa, professor, é muito trabalho. E eu te falei, é trabalhoso, mas tem ferramentas para se fazer. O involutivo, quando eu te expliquei que você tem que reproduzir a construção de um prédio, verificar os custos e apurar a diferença, você também pensou, é muito trabalhoso. E eu te falei, existem ferramentas para fazer isso. Então são métodos mais trabalhosos. Por conta disso, os valores de honorários são mais elevados, entendeu? Então vamos lá. 80% em termos de volume de trabalho do escritório, métodos comparativos. E 20% evolutivo e involutivo. Porém, em termos de faturamento, 50% do nosso faturamento, os métodos comparativos, e os outros 50%, o método evolutivo e o método involutivo. Então, por conta disso, é importantíssimo que você saiba os 5 métodos, sendo que você vai usar os 4 primeiros. O método da renda você tem que saber, mas é um método que você vai usar muito pouco. Mas os 2 comparativos vão representar 50% do seu faturamento, enquanto o método evolutivo e o método involutivo vão representar a outra metade, os outros 50% do seu faturamento. Dica muito importante para você se qualificar em todos os métodos. Eu falo com você isso porque no mercado tem um pouco de folclore. Ah, não, os métodos mais importantes são os comparativos, não preocupa com os outros. Não, se você fizer isso, você está fora do mercado. Aprenda. Então tem muita gente que não sabe fazer, que presta serviço usando métodos próprios. Você se qualificando, você vai estar na frente desse pessoal. E você aprendendo todos os métodos e não se contentando só com os comparativos, você vai estar novamente à frente, aproveitando as oportunidades que o mercado apresenta para você. Ok? Bem, eu vou pedir um favor para você aqui agora. Olha, dá um print na tela aqui, né? Esse programa está finalizando. Dá um print nessa tela e eu quero que você printa e coloca no seu Instagram e você coloca, muito importante, com @laudomaster e a hashtag perito avaliador. Por que eu quero que você faça isso? Você vai tirar um print da tela, eu vou parar de dar um sorriso aqui, ó. Tira um print. Tirou? Ok. Daqui a pouco eu faço de novo. E você vai postar @laudomaster, tá? Você vai colocar @laudomaster nisso aqui. Porque você fazendo isso, eu vou poder repostar
a sua postagem. E eu quero fazer isso porque eu quero que você fique conhecido. A hora que você colocar lá o do Master, eu consigo repostar. Se você não colocar lá o do Master, eu não consigo repostar. Colocando @ lá do Master, eu consigo repostar. E o meu objetivo é montar uma rede de peritos avaliadores muito bem conceituado no Brasil. Então, a hora que você colocar lá o do Master, @ lá do Master, eu consigo repostar o que você colocar aqui e eu consigo multiplicar o seu acesso. Então, se você tirou um print, perfeito. Se não tirou, tira de novo. E a gente vai fazer isso, ok? Olha, eu vou salvar essa live, ela está aqui no Instagram, ok? Ela vai estar também no YouTube, no Facebook, então você pode assistir quantas vezes for necessário. Compartilha com seus colegas, compartilha com seus amigos que sejam engenheiros civis. Já falei com você, meu objetivo é ajudar engenheiros a viver de avaliação de imóveis de maneira segura, faturando até R$20 mil, atingindo esse patamar em até 4 meses. E para isso eu vou estar aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, com lives temáticas, como essa que a gente teve aqui, programas temáticos. E eu vou estar também às quintas-feiras, às 20 horas. Porém, o programa de quinta-feira ele se chama Reginaldo Responde. Então, às quintas-feiras, às 20 horas, você vai mandar perguntas para mim. Você pode começar a mandar isso na quarta-feira, eu vou abrir caixinhas lá no Instagram para você mandar suas perguntas. Eu vou responder na quinta-feira às 20 horas e, na medida do possível, eu vou também vendo as perguntas que vão passando aqui pelo Instagram, respondendo. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de avaliação de imóveis e a respeito de como se tornar um perito avaliador de imóveis. Olha, pessoal, novamente, tá? Como eu falei com vocês, eu tratei hoje com você o tema como escolher um método de avaliação. E a gente vai na profundidade, não é um assunto raso. Então, nesse programa, Perito Avaliador de Imóveis, de terça-feira, 20 horas, e no programa Reginaldo Responde, nas quintas-feiras também, às 20 horas, eu vou sempre tratar profundamente dos temas relacionados à avaliação de imóveis e como se tornar um perito avaliador. Então, me faz esse favor. Posta aqui no seu Instagram, me marca lá, @ lá do Master, coloca a hashtag Joguinho da Velha, perito avaliador, e eu vou repostar o que você colocar aqui, tá bom? Olha, espero que você tenha gostado. Obrigado por estar aqui comigo. Comenta, manda mensagem aqui para mim. Vai ser um prazer interagir com você. Manda direct com as suas perguntas também. E com certeza eu vou responder todo mundo que escrever para mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.